Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Pelo visto, o ministro André Mendonça gostou de descer a ripa nos ministros companheiros do Supremo Tribunal Federal. O que estamos acompanhando nos últimos dias é uma verdadeira derrocada de ministros tentando ser mais do que qualquer pessoa, e eis que surge no fim do túnel uma luz chamada André Mendonça. Somente nos últimos 3 meses, o ministro André Mendonça jantou Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e recentemente Flávio Dino. E aí o Alexandre de Moraes voltou a questionar sobre a fala dele. A briga, no entanto, foi de que o Flávio Dino disse que não aceitaria ser chamado de bandido, de ladrão por qualquer pessoa. Ele iria colocar atrás das grades e ponto. Isso é um desrespeito ao ministro da Suprema Corte. O ministro André Mendonça disse que não, que qualquer pessoa, tem o direito de responder a um inquérito, qualquer pessoa tem o direito de processar desde que vá para a primeira instância. Mas na cabeça dos ministros do Supremo, os ditatoriais, não, vai para a cadeia, não tem nem conversa, não tem processo, primeira instância, vai para a cadeia direta. E aqui eu vou mostrar para vocês ele ficando irritado e dando uma resposta sobre a briga de Flávio Dino e André Mendonça. Acompanhe comigo. Uma coisa é o direito de crítica, outra coisa é o cometimento de crimes. E, infelizmente, a leniência no tratamento e na punição desses criminosos faz com que todos os dias nós tenhamos, principalmente pelas redes sociais e, lamentavelmente, até dentro de plenário da Câmara dos Deputados, por exemplo, ofensas contra servidores públicos, contra parlamentares. Gente, presta atenção. Eles estão falando aqui de leniência contra o crime. Eles que enterraram a Lava Jato. Ah, mas aí, olha, se alguém rouba, não tem problema. Pode passar a mão na cabeça. Ah, mas se alguém xingar eles de ladrão, aí é grave. E o detalhe que ele está falando aqui, quando ele fala que estão falando mal de servidores públicos, eles estão falando que o Congresso está falando mal deles. Nicolas Ferreira, outro dia, desceu o sarrafo no Alexandre de Moraes, falando por que ele não deu 48 horas também para Lula responder sobre o mega saque de 90 bilhões do INSS. Gravíssimo! Acompanha aí. Parlamentares contra juízes, contra membros do Ministério Público, contra delegados. Isso não é de forma alguma direito de manifestação, isso não é de forma alguma. Aqui ele fala de direito de manifestação, mas quando alguém se manifesta, ele quer prender a pessoa. É criticar. A pessoa dizer que alguém vende sentenças, isso não é liberdade de expressão, isso não é direito de crítica, isso não é calúnia. Isso é difamação, porque o fato não é específico. Eu aqui quero me alinhar também à manifestação do ministro Flávio Dino. Eu acho extremamente grave alguém me chamar de ladrão. Extremamente grave. Não é porque você e a pessoa optou pelo serviço público que ela perde a honra, perde a dignidade. Será que ele está preocupado com os xingamentos? Porque será que por acaso o Supremo tem sido muito criticado recentemente? E mais uma vez, a preocupação é com o xingamento de ladrão, né? E não com quem rouba de verdade. Quem rouba aí tudo bem. Aí pode ser até presidente da República. Só lembrando que ele trouxe, o Lula trouxe um narcotraficante para o nosso país e o Supremo Tribunal Federal mal questionou o que estava acontecendo. Houve os furtos, aos aposentados e pensionistas e ninguém falou nada. Nós estamos vendo aqui uma leniência, um silêncio absurdo do Supremo Tribunal Federal quando convém, porque quando não convém eles fazem e fingem muito bem. As pessoas têm que saber o limite da crítica, as pessoas têm que saber o que criticar, até porque a impunidade em relação aos crimes contra a honra gera automaticamente a possibilidade das agressões. O criminoso se sente incentivado. E o legislador, e não é só em relação aos crimes contra a honra, o legislador tem uma lógica. O legislador apena e prevê as... Me ajuda a lembrar aqui, quem mesmo que praticou crime contra a honra comprovadamente, que virou assim com o dedo em riste e disse bandido, bandido no aeroporto de Roma?
Era um careca. Quem é mesmo? Não tô conseguindo lembrar. Me ajuda aí nos comentários. Quem será que é? As sanções ao apenar alguns crimes, o servidor público mais gravemente que o particular. Ou seja, o particular que desvia um dinheiro de uma empresa e o servidor público que desvia o dinheiro de uma empresa pública, ambos cometeram as mesmas elementares do tipo. Subtraíram coisa alheia móvel não pertencente a eles, no caso, o dinheiro. Só que o servidor público tem uma pena maior. Por quê? Porque se visa com isso, ao apená-lo de forma maior, se visa a proteção institucional. Não visa nada. O que o Alexandre de Moraes está tentando fazer aqui é, mais uma vez, impor o seu poder. Fazer com que as pessoas respeitem ele, respeitem o Supremo Tribunal Federal na força do ódio. Lá no caso de Roma, no aeroporto, ele simplesmente disse quem ele era. Sou Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e eu vou te prender. Foram estas as palavras que ele proferiu ao impor, né, o poder, impor aquilo que ele queria. Então esse é o Supremo. É isso que eles estão defendendo. Uma censura prévia, eles estão defendendo a regulamentação das redes sociais, porque aí eles vão mostrar quem manda. Não é porque alguém chama ou porque alguém ofende ele, é porque alguém está desafiando o poder que eles estão sentindo na mão nesse momento. O Flávio Dino agora está se tornando o número 2 do Supremo, onde ninguém pode questionar a sua autoridade, ninguém pode dizer aquilo que ele não gosta, e isso tem que ser em silêncio, tem que ser quieto, porque ai daquele que se levantar contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. A fala muito bem colocada pelo André Mendonça, onde ele colocou o Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Flávio Dino numa só sacada e calou a boca de todos, mostra mais uma vez que eles não estão preparados para esse tipo de conversa, nesse nível de conversa. Porque quando se fala de bandido para bandido, é tudo o que eles sabem fazer. E quando você não concorda, que é o que a esquerda tem feito ultimamente, eles mandam prender, eles querem censurar, tirar as suas redes sociais, ou ir para a primeira instância, porque para ele não existe primeira instância, é cadeia. Qualquer um que discorde do seu pensamento é cadeia. Esse é o pensamento relativo que o Supremo tem a respeito de quem desafia o poder deles. Flávio Dino não ia chegar por baixo. Já é comunista por natureza, então ele já sabia como jogar o jogo. O Zanin também é outro, que também já chegou e já sabia como jogar o jogo.